Então, bom dia. É mesmo muito bom estar aqui porque geralmente sento-me desse lado, então é muito engraçado agora trocar papéis e estar realmente a falar com gente com quem eu costumo estar a falar de isto é muito interessante. Espero que vocês também possam dizer isso ao longo da conferência. O meu nome é Dita Amorim e o tema colaboração a mim diz-me tudo, eu acho que diz tudo. O convite foi feito há 6 meses pela Sofia e pelo Gil e há 6 meses que eu ando a recolher ideias e a pensar o que é que significa colaboração. E acho que a conclusão é essa, significa tudo. Então, nós vamos ter aqui um trabalho de equipa de colaboração, então vou buscar o olho ao Gil, isto não é solução, é mesmo para ele passar os PowerPoints. Então, eu passei imenso a pensar nisto e a recolher exemplos, e a recolher histórias, e a pensar o que é que isto queria dizer em mim, e só ontem é que eu fui ver ao dicionário e ver, mas espera aí, deixa lá ver se aquilo, tudo que eu tenho andado a recolher sobre colaboração está alinhado com a definição realmente, ou só andei aqui a criar a minha própria definição. Esta era a definição do dicionário, que era trabalhar em comum com outrem, cooperar e participar. Então eu percebi que, ok, aquilo que eu tinha andado a fazer na minha cabeça durante 6 meses tinha sentido e estava nesta linha. E eu acredito mesmo nesta história de trabalhar com outrem. E o que eu vos queria dizer é que hoje, logicamente, também é o espírito das Creative Mornings, é que quem vem cá e o que eu vou apresentar é eu, e a forma como a colaboração define e como se faz visível e como cria pés no dia-a-dia. Então, eu acho que eu trouxe esta fotografia porque eu acho que ilustra aquilo que para mim é colaboração. Eu vou-vos explicar, desde o meu ponto de vista, onde é que ela se aplica da parte profissional e da parte pessoal, trouxe-vos exemplos das duas coisas, mas sobretudo esta imagem, braços abertos, para mim é o que significa de corpo e alma a colaboração. A colaboração é estar presente, e é ter os braços abertos no sentido de deixar receber tudo, de estar disponível, de estar vulnerável, de deixar que as coisas cheguem até mim e, por outro lado, os braços abertos, prontos para deitar um braço para aqui, deitar um braço para ali e chegar a vários lados. E acho que também se junta outra coisa, que é os olhos bem abertos, que é a sensação de só conseguimos colaborar, ou eu só consigo colaborar quando me permeabilizo, e permeabilizar significa ver o outro e ver o que é preciso para estar disposta a chegar e estar disposta a recolher. Este é um bocado o que resume para mim a colaboração. Então a proposta de agora vai ser durante mais ou menos 20 minutos. Eu passar por alguns exemplos concretos, porque achei que trazer cá ter uma colaboração de um ponto de vista muito teórico seria meio absurdo. Então, com coisas muito concretas, onde eu vou ilustrando isso no dia-a-dia e pedindo-vos sempre que vocês pensem, mais uma vez, em cada exemplo, como é que vocês poderiam recriá-los, o que é que vocês já fazem, porque a maior parte deles provavelmente são coisas que vocês já fazem. Então, como é que isto tudo se encontra nos nossos dias dia-a-dia? E eu trago-vos exemplos da parte profissional e da parte pessoal, porque acho que são dois mundos que às vezes se ligam, às vezes não, mas acho que é importante ver os dois. Então, passamos para o seguinte. A primeira parte da colaboração é um bocado esta. Eu costumo estar, como estava o Gil a dizer, sentada desse lado. Isto são fotografias das Creative Mornings, onde eu venho assistir também. E agora passamos para o seguinte. Isto vai ser um trabalho de equipa realmente. E um dos lados onde eu já estive também foi a colaborar com o pequeno almoço, agora na vez do Gui e da Inês. E mais uma vez, quando eu trouxe cá o pequeno almoço, também não vim sozinha, era uma Thinking Big and Friends. E mais uma vez era uma equipa de amigos que vinha e que me ajudava. Aliás, se não fossem eles, provavelmente o pequeno almoço ia assim um bocado para confiar, mas já estava, por isso, muito organizada nessas coisas. E mais uma vez o poder da colaboração, até quando nós queremos colaborar, é quase um favorzinho em cadeia. Isto também são exemplos das Creative Mornings e da forma como este tecido das Creative Mornings a mim vai fazendo tanto sentido e como é que isto se vai construindo tudo. Então agora a parte profissional. Eu acho que a parte profissional vem sempre uma pergunta que é como trabalhar da forma que desejo. E nesta pergunta a minha resposta acaba por ser o tema desta conferência, que é colaborando. E o que eu vos mostrarei agora são alguns dos pouquíssimos exemplos dos muitos que têm pautado esta história da colaboração no trabalho. Então o primeiro tem a ver com os encontros. Eu gosto de pessoas, gosto de conhecer e de estar presente e de receber pessoas. Então é muito comum encontrar-me com gente, geralmente em cafés, ou em aquilo que chamamos coffees, os cafés mais offices. O Espiga é um deles, aliás. E falar com gente, ouvir opiniões, ouvir perspectivas, receber, dar sugestões.
E destes encontros vem muitas vezes uma partilha, vem muitas vezes um pedido de ajuda, vem muitas vezes um oferecer ajuda. E precisamente de um deles, a maior parte destas coisas desenvolve assim. Aliás, num deles tem aqui a Rita, a fotografia com a Rita Pureza, que está a fazer também uma colaboração comigo, uma coisa mais formal, que era um estágio profissional. Mas os exemplos que eu vos vou passar aqui até são mais exemplos informais, e é destes que para mim se nutre a magia da colaboração. Então um deles é uma história que é de fazer acontecer e ao tornar real, tornar concreto uma ideia, que foi uma colaboração com um profissional. Eu estava a pensar em fazer um curso de Creative Thinking, tinha tudo preparado para o curso de Creative Thinking e faltava a pessoa para gravar o curso de Creative Thinking, que era basicamente a peça-chave. E num destes cafés, num destes encontros, acabei por encontrar o Mário Brandão, que me tornou o curso real. Então, esta é uns exemplos, são os Coffees and Talks, que é uma destes fenómenos de encontrar gente. E aliás é engraçado ver, algumas pessoas que estão aqui também, portanto é engraçado ver que os Coffees and Talks são uma rede que se acaba por depois alastrar. E esta sensação sempre é através da partilha e de disponibilizar o que tenho que as coisas nascem. E a fotografia seguinte ilustra perfeitamente este momento de gravação do curso de Creative Thinking, que esta ideia, aliás, esta fotografia para mim mostrava tudo, que eu estou refletida na câmara e atrás está o fotógrafo que criou o projeto, né? E é um bocado esta ideia de eu dou, o que é que eu dou a troco daquilo que tenho para te pedir. E esta disponibilidade de pedir ajudas-me a fazer um projeto que é só meu, que só está na minha cabeça, que até que tu o materializes não passa de uma ideia absoluta ou louca ou interessante, mas até que tu me ajudes eu não vou poder torná-lo real. E é nesta parte do tornar real que as coisas saem, que a magia para mim acontece. Este é um dos exemplos. O seguinte tem a ver com o meu trabalho. Eu desenvolvo conferências e formações na área da psicologia positiva aplicada, junto com a criatividade, a comunicação. Isto é o que eu faço para viver, basicamente, é assim que eu pago as minhas contas. Mas a colaboração também me vem quando eu posso oferecer o meu trabalho de uma forma gratuita, que nunca é gratuita no sentido, eu não acredito muito no sentido grátis, mas neste sentido de colaborar com. Isto são imagens de formações em que eu não recebi dinheiro, em que a proposta era traz o teu trabalho em troco de alguma coisa. E muitas vezes alguma coisa, a primeira fotografia é de uma associação que se fundou em Vozela, a Associação Mata Sustentável, precisava de um empurrão para começar as atividades e fui fazer um workshop para dinamizar o grupo, para dinamizar o espaço. As fotografias daqui são fotografias que faço muitas vezes cá no Porto, com a ANJ, a Cidade das Profissões, o MyAgo. São, no fundo, conferências pelas quais, às vezes, as empresas me pagam balúrdios de dinheiro e que aqui não pagam nada, e é sempre a sensação de estar a dar ao tecido da cidade onde eu vivo, ou ao tecido que me habita, ou que eu habito. E esta ideia, para mim, é a colaboração. Leva de ti onde aquilo que tu tens para dar seja realmente útil e faça a diferença. Este é um exemplo do meu trabalho posto ao serviço da colaboração, mas depois há outros exemplos que é outras coisas que se podem fazer, que às vezes podem ser trabalho ou não, e que também acrescentam valor e que também permitem esta colaboração. Eu escrevo, além de trabalhar na Thinking Big, escrevo, e cada vez mais, e a espaço de escrita tem um espaço forte em mim. Estas são 13 publicações para as quais eu escrevo. Uma é Fender, outra é o Porto, outra é Panta. Nenhuma delas são colaborações pagas, não é um trabalho, mas são colaborações através das quais me permito levar uma coisa que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, a outros lugares. E depois eu acho que a magia desta história é, mais uma vez, com as palavras. Ou seja, eu não é que escreva bem, eu sei escrever no sentido de gosto de escrever e de juntar palavras e mandar conceitos. E a sensação de pegar nesta amálgama de palavras e transportá-la para outras realidades, e a partir daquilo que tu escreves, há mais mundos que se abrem, há mais pessoas a pensarem noutras coisas. Isto para mim também é colaborar. Por exemplo, a Lucul é uma agenda do Porto. Cada vez que eu faço um review de um lugar especial que eu conheci na cidade do Porto e vai para a Lucul, nesse momento há mais pessoas a lerem, esse lugar tem mais afluência, então é como colaboramos todos para um tecido, no caso eu sou apaixonada pelo Porto, por um tecido de uma cidade, e é como se estivéssemos a colaborar todos para uma cidade mais gordinha, mais saborosa. Então este para mim também é um ponto importante na colaboração, é dar alguma coisa que é meu e que faz com que o tecido aumente. Isto é a parte profissional, eu trouxe alguns exemplos, mas a minha carreira é toda construída assim. Eu acho que não sou absolutamente nada, aliás, uma pessoa sozinha a fazer uma empresa é nada, não é? Se não tiver braços de gigante ou de polvo. Mas estes casos, os casos seguintes são pessoais e que também acabam por tornar possível a parte profissional.
E a parte pessoal, a pergunta é sempre como fazer o que desejo fazer. E esta pergunta, sempre que esta pergunta me vem, e é o que pauta a minha vida, no fundo, é como é que eu posso fazer aquilo que eu desejo fazer, a resposta volta a ser colaborando. Então estes são alguns exemplos. Um deles é o Couchsurfing. Eu viajo bastante, mais do que viajar, provavelmente é a deriva. Eu gosto da sensação de estar em deriva, de estar em procura, de ir conhecendo, mais propriamente de fazer viagens bonitas. O Couchsurfing foi uma das hipóteses que me surgiu há uns anos valentes e que tem permitido este sentido de deriva com colaboração. O Couchsurfing, devem conhecer, é uma rede através da qual se fica em sofás alheios, a troco de nada. E mais uma vez eu acrescento, normalmente a troco de nada, a troco de colaborar, mas colaborar de uma forma subtil e que não está posta sobre a mesa. Não se te é pedido que tu faças alguma coisa a troco do sofá que te dão. Então, acho que a magia bonita do Couchsurfing é convida-te a pensar o que é que tu podes dar quando é suposto estás lá de graça. Então, nunca é de graça, é que tu levas-te, não é? Levas as tuas histórias, levas o teu estar. Eventualmente levas as tuas mãos para apanhar pera abacate. Nos Estados Unidos, para apanhar pera abacate na casa de uma das pessoas que me acolhia. Estive a limpar folhas de jardim, estive a tomar conta dos bebés para as mães poderem tomar banho. Então, há uma série de coisas que acabamos por poder fazer na história do Couchsurfing que nos torna quase convidados na nossa própria casa. E este nome de colaborar para, no fundo, criar, aliás, o lema deles é um mundo melhor, um sofá de cada vez. Não é? E é quase o convite à reinvenção da colaboração. Outro dos exemplos é colaborar com o próprio espaço. Eu vivi em Barcelona há 4 anos e tinha uma casa em Barcelona e a primeira experiência que eu tive de colaboração, assim, a nível de viagem, teve a ver com deixar a minha casa em Barcelona e ir a uma pessoa que vinha de Brooklyn e ir para a casa dessa pessoa em Brooklyn. Foi uma coisa assim arranjada esporadicamente, espontaneamente, e eu acabei em Brooklyn a ficar em casa desta pessoa, que ficou na minha casa em Barcelona, e mais uma vez uma colaboração direta, e alguns destes exemplos que eu vos vou contando são exemplos de troca direta. Eu dou-te uma coisa e tu dás-me uma coisa a troca, e este é um bom exemplo disso. Muitos deles não são assim, são só eu dou ou são só eu peço. E depois acabou por ser engraçado, porque uma vez em Brooklyn a casa não estava em condições para eu estar lá, aquilo começou a tornar-se um bocadinho desconfortável a mais. E eu acabei também colaborando por passar de uma casa bastante complicada em Brooklyn para uma casa no coração de Wall Street. Também uma pessoa que me ofereceu a casa a troco de nada. E eu acho que esta história para mim ilustra esta facilidade que nasce através da colaboração, que é o dar sem esperar receber, que é o eu ofereço-te a troco de tudo ou a troco de nada. E acho que esta história ilustra muito esta de quando pões à disposição, eventualmente recebes qualquer outra coisa, de uma forma direta e às vezes não tão direta. Outro dos exemplos é um caso só muito concreto de troca até de coisas que eu sei fazer, e a única coisa que eu espero é que, à medida que eu vou contando estes exemplos, que o vosso imaginário também se vá recriando neles e vá pensando, pois eu também podia fazer, ou também já fiz, ou quantas vezes eu já fiz isto e é verdade que isto acontece assim ou não. Este é um exemplo de troca de know-how. Eu estive a fazer uma viagem nos Estados Unidos e pensei como é que eu posso maximizar esta viagem longa, como é que eu posso maximizar e tirar partido disso, mais uma vez colaborando. Então colaborei com uma marca de sapatos portuguesa que me deu sapatos para eu fotografar ao longo da viagem. Eu fiquei com os sapatos, eles ficaram com as fotografias, mas mais que nada a sensação foi, a viagem deixou de ser só uma viagem, tinha um projeto incorporado, tinha o meu fraquíssimo know-how de tirar fotografias incorporado, e mais uma vez era tornar possível as coisas e pôr as minhas capacidades, neste caso básicas, absolutamente básicas, de tirar fotografia, mas a minha criatividade ao sabor de um projeto que dava quase mais corpo à própria viagem. Pois eu tinha a viagem documentada com sapatos por todo lado. E a mais uma ideia esta é quanto de mim, quanto das minhas capacidades podem estar presentes no momento da colaboração. E outro dos exemplos tem a ver com como conseguir algumas coisas que se quer e às vezes não se consegue de forma básica ou linear e através da troca, oferecendo mais uma vez o que se tem. Isto sou eu fazer yoga, isto é contacto improvisação, que é um tipo de dança. Eu quando vim cá para o Porto passei uma fase em que me imenso para fazer yoga. Na altura não dava jeito de estar a pagar a mensalidade, até porque eu estou sempre dentro e fora do país, não me compensava propriamente. Então queria ir para uma das escolas que até era mais cara. Pensei, bem, eu quero fazer yoga, mas não dava muito jeito de estar a pagar a mensalidade, uma escola cara, o que é que eu posso fazer? Bem, eu sei dançar contacto e improvisação, já fiz alguns workshops de grupo sobre o corpo, vou oferecer ao espaço jams e aulas de contacto e improvisação gratuitas, e peço para me incorporar numa das sessões de yoga que eles têm. Portanto, eles sites grátis e acrescentam uma atividade.
E mais uma vez a escola aderiu, eu fiquei feliz, as pessoas ficaram felizes, acrescentou-se um serviço. E mais uma vez esta sensação de estar a dar algo que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, a troco de algo que eu quero receber. E para mim este é o tecido que vai criando o tecido de possibilidades, no fundo, da vida que eu quero construir para mim. E este é o convite que vos faço também, é que coisas têm vocês, vê-se aqui tanta gente, não é? Fotografia, vídeo, escrita, que coisas temos nós, que podemos pôr ao serviço de outras, e neste caso é uma troca direta, não é? Depois é sempre a história de quem fica a ganhar mais, é indiferente, o que é importante para mim é o aconteceu, tornou-se possível, tornou-se uma realidade e fez qualquer coisa mais. E o convite é esse, é porque é que nós podemos acrescentar de nós e fazer alguma coisa mais. Então passamos para o seguinte, e este acho que é o resumo de tudo, que para mim ilustra bem o amor, e é onde é que entra a colaboração no amor. Eu viajo muitas vezes, aliás hoje parto para mais uma dessas viagens, muitas vezes para estar em casa de amigos a tomar conta ou a ajudar a tomar conta dos filhos deles. Isto é uma cena que se vai repetindo ao longo dos anos com crianças de todas as nacionalidades. Eu estava a fazer a recolha, estava a pensar, bem, agora o outro é mexicaninho, esticam aqui as United Colors da Benetton com bebês. A ideia é muito essa de quando viajas para estar com gente e ajudar pessoas e ajudar seres a crescerem e mimá-los e querê-los como se fossem teus, no fundo, não é? São filhos de amigos teus que acabam por ser teus. Estás a colaborar e a minha sensação é não estou só a colaborar para aquela mãe poder ir tomar um duche e cortar finalmente as unhas das mãos e dos pés, que nunca mais teve tempo. Não estou só a colaborar para o bebê ter mais um colo. No fundo tenho a sensação de que também estou a colaborar um bocadinho para a história do mundo, não é? A dar um bocadinho mais de mim, deste amor, a mais pessoas, a chegar a mais pessoas que ainda estão num estado ainda tão frágil, tão disponível. E para mim isto resume um bocado o que é a colaboração, é a dádiva desde o amor, no fundo, e que sai de uma forma muito espontânea, muito não pensada, da mesma forma que sai quando pegas numa Beatriz e a embalas. Eu acho que a colaboração para mim também se resume aqui. Estes são alguns exemplos que eu vos queria trazer, só para ilustrar a panóplia enorme onde a colaboração pode entrar, desde a parte mais profissional até à parte mais amorosa, no fundo. E o slide seguinte é só para dar a entrada à segunda parte da conferência, que é, no fundo, sistematizar as coisas que eu fui pensando sobre a colaboração. E acho que tinha que fazer isso com post-its, e acho que para mim a parte, se não tiver post-its não é coisa de edit, portanto. O que eu gostava de dizer é, os post-its para mim foi a minha forma também de colaborar. Então o que eu fiz foi, ao longo destes 6 meses, fui pensando no que era colaboração para mim. E fui anotando tudo em post-its. Cada ideia ia para um post-it. E as coisas foram-se perdendo lá, havia milhões de post-its metidos no meu caderno, colados em todo lado. E esta semana o que eu ia fazer foi recolhê-los, fui a sistematizá-los. E achei que devia ser uma ideia engraçada trazê-los e depois disponibilizá-los aqui e deixar que as pessoas, se as frases tivessem ressonância em vocês, pudessem levar os post-its para casa, e era uma forma de levarem alguma coisa caso aquilo tivesse sentido. Então eu vou colá-los nesta parede, pode ser, às senhores da Câmara. E basicamente são as minhas considerações, porque eu acho que mais do que a minha cabeça dizer alguma coisa, foi a minha sensação, a minha intuição, a minha sensibilidade a dizer alguma coisa sobre o tema. Então as coisas que eu fui pensando sobre colaboração, depois destes exemplos todos, e pensar nestes exemplos. A primeira era colaborar, é estar presente com o que se tem. E esta para mim era a sensação de colaborar não tem a ver com troca direta também, tem a ver com estar presente. Eu vou por aqui o estar presente. Colaborar estando presente com o que se tem, sem que tenha que ser espetacular, sem que tenha que ser muito. O segundo era com o quê, e percebi que muitas vezes a colaboração não tinha que ser propriamente com o know-how, com coisas que eu sei fazer, com coisas que eu tenho para apresentar. Às vezes colaborar era estar presente com o tempo, com o olhar, com a presença, com o ouvir, com o receber, com o estar. Bastava isso para estar a colaborar. A terceira parte tinha a ver com a não necessidade da troca. Muitas vezes associa-se a colaborar com eu dou-te algo, tu dás-me algo e estamos a fazer uma colaboração. E fui percebendo que muitas vezes colaborar, e o exemplo do yoga e do contacto era uma troca básica, não é? Muitas vezes eu percebi que colaborar era dar e ser capaz de dar só. E muitas vezes colaborar era ser capaz de receber. Mas que esta troca não tinha que estar implícita para que eu sentisse que estava a colaborar com alguma coisa. Então, sem que a troca fosse exigida. Depois, há uma coisa importante, que é quando tu pensas que a troca não é necessária, quando tu sentes que não tens que dar e que receber, mas sentes que, de alguma forma, se estás sempre a dar, acaba por vir, para mim, uma coisa importante, que é o desprendimento. Que é a sensação de se estar disposto a dar
ou de estar disposto a receber, sem estar a pensar muito de o que é que se estou a ganhar ou estou a perder com isto, esta colaboração é benéfica ou não é benéfica, solta. A sensação que eu fui repetindo para mim própria era solta, deixa ir, desprende-te do que dás e desprende-te do que recebes e fica disponível para aquilo que acontece. E outra coisa tem a ver com esta sensação, esta é uma coisa mais externa, o desprendimento, talvez, mas havia outra que para mim era importante, que agora acabou por ficar aqui perdida nos post-its, que era a vulnerabilidade, que não estando aqui escrita, deve estar aqui no meio dos milhões de post-its. A vulnerabilidade para mim era outra das coisas que me fazia pensar em que a vulnerabilidade para mim é o estar capaz de que me tirem tudo o que for necessário, do que eu deixar, e estar disposto a dar tudo aquilo que eu houver para dar. E a vulnerabilidade é aquele estado em que se pode pedir também. E uma das coisas que eu percebi muitas vezes em colaboração foi, por exemplo, eu viajo muitas vezes e viajo muitas vezes sozinha. Inevitavelmente fica-se doente. Ora, quando se está doente e se está sozinho, não é uma coisa muito agradável. E esta vulnerabilidade foi o estado que eu achei que era o estado necessário para eu receber a ajuda que precisava. Era o estado em que eu podia dizer, olha, estou com uma constipação ou estou com uma gripe tão grande que eu nem atino, nem percebo onde é que tenho que apanhar o metro, preciso de um medicamento, preciso de um banho quente, preciso de uma refeição. E a sensação de fazer como uma Valentina, não é? Dizer, cuida de mim. E acho que a vulnerabilidade foi a sensação que me permitiu muitas vezes colaborar no verdadeiro sentido da palavra, ou deixar que colaborassem comigo. Era dizer, estou aqui, preciso, dás-me. E acho que para mim foi uma grande chave de tudo e continua a ser uma chave muito forte para mim das colaborações, da colaboração no geral. Depois, ampliando um pouco o foco, e já só faltam alguns pontos para acabar a conferência, tenho a dizer que uma das coisas que a Valentina pode vir colaborar connosco, não faz mal. Está perfeitamente à vontade para vir colaborar com a conferência. O que nós temos para dar é infinito, o que temos para receber não. E eu acho que a colaboração permite isto. Era o que recebes acaba por ser infinito nos outros infinitos. Eu acho que para mim esta é uma grande chave. Muitas vezes temos medo da colaboração por dizer, vou ficar com as minhas ideias, ou se calhar vou receber menos do que vou levar. Mas a minha sensação é que colaborar abre imenso o mundo das possibilidades, porque no fundo estás a receber tudo aquilo que é externo a ti, que é infinitamente maior do que tu. E acho que esta para mim foi uma grande chave. Era quase o infinito da possibilidade que se abre cada vez que tu pedes e que tu dás. E para acabar a conferência, permite-me abrir ainda mais até a sensação de que era colaborar. Que é colaborar abre mundos, no fundo. E há uma frase que já foi dita cá que dizia: só colaborando conseguimos tornar-nos o que somos. Não é? A ideia de conseguir tornar-nos o que somos. E era uma frase do Píndaro, que também já veio cá numa conferência das Creative Mornings, que era: tenha coragem de tornar naquilo que és. E eu acredito muito que só nos tornamos naquilo que somos, no tudo aquilo que somos, se pudermos receber dos outros. E há uma frase da psicologia positiva de uns investigadores que diz: os outros importam. E acho que só quando nos abrimos aos outros conseguimos completar esta finitude que nos é inerente. Portanto, esta ideia de completarmos através dos outros para mim faz muito sentido e tornarmos aquilo que podemos ser para mim faz muito sentido. E acho que resume bem, alargando ainda mais, e para ser a última coisa que eu gostava de deixar cá, a sensação de, no momento em que cada um de nós está comprometido com esta ideia de chegar ao máximo que pode ser, em última análise estamos também a colaborar para um mundo mais amplo e para um mundo talvez mais humano, em que as pessoas se dão mais e recebem e podem receber tudo aquilo que peçam e que estejam dispostas a isso. E no fundo a sensação que eu tenho de colaboração, neste movimento de dar e de receber tudo aquilo que pode ser dado e recebido, é a sensação que estamos a colaborar para uma humanidade mais humana. E gostava de terminar esta conferência com uma colaboração, com alguém que cá não estando está. Uma frase de Luís Falcão, na conferência de dezembro, e que resumia esta sensação de chegarmos o mais humano. No fundo, somos todos responsáveis pela história do mundo. Obrigada.